Olá, amigos da Música, Cultura e Arte. Estamos aqui para mais uma live, a live das terças-feiras aqui na Toncult, que é sempre sobre produção musical. Nós, o Binho Manente, equipe Tum, e aí Marcela, bem-vinda, pessoal da Orquestra Jabaquara, Emerson, sejam bem-vindos. A gente sempre faz uma breve abertura para poder dar um tempinho para a galera chegar. Top Brasil, Andressa Ferreira sempre com a gente nas lives também. E vamos falar de transformação digital, o tema do momento, né? Olha a Tati aí, como que a gente faz para se reinventar, né? Como se reinventar na música, tudo que... Será que estamos numa nova era? Tudo que está mudando, tudo que está vindo aí de novo. É importante a gente conversar, a gente debater sobre o momento que a gente está vivendo, a transformação digital e toda a indústria fonográfica. Então o convite hoje é para um bate-papo. Bem-vindo Yuri, Vanelli, Fernando, grande Binho Manente, nosso especialista em produção musical. Então vamos falar sobre transformação digital e a música nos tempos atuais. E quem vai falar sobre isso para a gente é o Binho Manente, ele que é nosso parceiro das lives de terça-feira, especialista em produção musical, multi-instrumentista, produtor, compositor e arranjador. Olha o Patrick aí, bem-vindo também. Tudo Comunica, bem-vindos. Vanelli, Rafaela, coisa linda. Então, gente, já que temos uma galera aqui, vou chamar o Binho Manente para a gente começar a falar então sobre essa tal transformação digital e como que a gente pode enxergar esse momento e se reinventar no mercado. Aguardem aí que eu estou chamando o Binho, gente. Chega mais. Vamos dar-lhe. Aí, tudo certo? Não tô te ouvindo. Não te ouço. Melhorou? Agora sim. Agora foi? Agora foi. Ó minha mãe Que aí, bom. ó. Daí, mames. Mami está sempre na área, que legal. Que bom. Coisa linda, Binho. Então, Binho, para quem não te conhece ainda, se apresenta para a gente e pode introduzir aí um pouquinho do tema de hoje, que é tão interessante, tão contemporâneo. Fizemos essa enquete, né? E a galera optou aí por falar de transformação digital. Acho que é um tema bem atual, bem pertinente para o momento. Então, vamos dar-lhe. Vamos lá. Vamos lá, então. Então tá, né? Eu sou o Binho Manente, trabalho com produção musical aí, atuo em várias frentes, né? Com publicidade, produção fonográfica, né? E sou professor da IMEC, né? Da Academia Internacional de Música Eletrônica, dou aula de produção musical aqui na IMEC de Floripa. Então, esse tema é bem interessante porque, como eu falei, né? Eu atuo em várias frentes, então nós temos várias óticas, assim, várias formas de olhar para esse termo, né? Eu acredito que cada um de vocês aí que está na live agora pende para algum lado, né? Para pensar assim, tá, transformação digital, mas de qual ponto de vista, né? Tem o ponto de vista empresarial, as pessoas, empresas que estão migrando para o digital, enfim, tem vários setores aí, tá? Mas eu vou tentar trazer hoje esse tema para esse universo do áudio, da música, de como a gente está consumindo música hoje, de como que era consumido antes, enfim, tentar trazer esse tema aí, super contemporâneo, né, para esse universo da música, né, do lado produção musical, como é que no estúdio, o que mudou, enfim, eu acho que por aí vai. E lembrando também que a galera que está aí também pode ir comentando, né, e sugerindo, largando opiniões, enfim, fazendo perguntas. Vamos tentar fazer um futebol, assim, uma tabela rápida e tentar... Cara, é muito assunto, assim, então passa rápido, né? Com certeza. Eu acho que hoje é uma live para a gente poder debater o que é essa transformação digital, né, Binho? Exato, E, exato.
E aí, para a gente começar, eu queria saber o que é ouvir a música hoje, né? E como podemos pensar a música desde o início da indústria fonográfica até os dias de hoje. Quem sabe fazer né, uma linha do Boa, tempo aí. boa. Então, cara, isso é muito louco, né? Porque eu acho assim, ó. Eu não sei se a gente em algum momento senta para pensar assim, cara, como é que era a música, como é que ela era tocada, né? Vamos pensar assim, quais eram os players de música lá da época até chegar aos dias de hoje, né? Então, assim, nós passamos por várias fases, assim, tipo, tivemos lá o fonógrafo, né? Que era um cilindro que reproduzia música, parecido com o gramofone. Depois veio o gramofone, isso no século passado, né? O gramofone, daí já veio o disco chato com a espécie daquela cornetona lá, né? Que era onde se ouvia música. Então, tipo, aí tá. Aí depois veio o vinil, né? Ali na década de final dos anos 40, 48, começa o vinil, né? Pô, a gente vai ouvindo e aí assim, ó, a questão do vinil tem esse lance cultural, né? Do encarte, as pessoas sentavam para ouvir, para apreciar a música. Tinham várias informações no encarte dos vinis, desde ficha técnica até letras das músicas, enfim. Então, acho legal tu ter tocado nesse assunto, porque o ouvir música ele foi mudando nesse período todo, né? E aí eu não estou mais falando só como um produtor musical, mas como um comunicador, né? Por ser graduado em publicidade. E como é que a gente analisa isso, a função que a música foi tomando, né? Na vida das pessoas. Então, em determinado momento lá, como eu falei do vinil, cara, a gente ouvia a música de um outro jeito, né? Tinha uma outra função. Então, aí depois vem ali no início dos anos 60, vem a fita cassete, né? A tape. Início dos 80 chega o CD, Compact Disc. Depois, depois ali nos anos 90 começa o mini disc, né? Tem o mini CD, que era um CD menor. Depois entra o mini disc, que era o MD. E aí isso já tá, isso é início dos anos 90, né? Então assim, olha os players, né? Vai mudando a forma de armazenar a música, disso que eu estou falando, né? E isso traz uma forma diferente de ouvir música, porque antigamente um gramofone não era movido, ele era um móvel, ficava lá, não levava um gramofone para uma outra peça da casa, talvez até levasse, mas não era tão fácil, né? Então depois chega a fita cassete, pô, tu ouve em casa, vai sair, bota no carro. Então assim, só para a gente, né, tentar fazer esse panorama geral do que era ouvir música, né? E aí depois, final dos anos 90, lá por 97, 98, chega o MP3 Player, né? Que é o tocadorzinho onde armazenava música já no formato digital, digamos assim, um arquivo, botava dentro do player ali e já começava, né? Ali já foi uma grande transformação, né? Mas a transformação acontece lá atrás, né? Isso que a gente tá vendo. Depois disso, daí começa a vir as memórias flash, né? Que tipo o pendrive, chega o pendrive, HD, né? Que mais? Nós temos o cartão SD, hoje é muito comum, né? Em máquinas fotográficas, teclados e tudo mais, tem o cartão SD. Para resumir, né? A gente nós começamos lá no século passado de uma forma a ouvir a música. Então era, né, eu diria que até periodicamente era um outro contexto. E a gente vai chegando numa facilidade, né, na busca da praticidade, ao ponto da gente carregar a música com a gente hoje. Então esse que é o lado legal, assim, a gente carrega a música dentro do celular e o melhor, ela não está dentro do celular, porque ela está numa nuvem, né? Ou seja, ela está num streaming que a gente acessa quando tiver internet. E hoje em dia, cada vez mais comum a gente ter internet, né? Então, assim, começa lá de um processo bem físico, né? Que ouvir música era um ritual, né? Sentar com os vinis e tal. Eu peguei ali uma parte dos vinis e tal, né? Eu não escutei gramofone, tá? Não sei o que é. Mas o meu pai ouvia muito vinil e tal, então na década de 80 ali, onde eu fui produzido, eu ouvi muito vinil com meu pai, né? Eu ouvia muito Led Zeppelin, Elvis Presley, um monte por aí vai. Então tinha assim um ritual de sentar, normalmente eu ouvia vinil, a gente não fazia outra coisa, a gente sentava ali, como eu falei, para apreciar a música, né? Para curtir o encarte.
Então, a função da música vai mudando. Por exemplo, hoje a gente, nesse momento que a gente tem a música na nossa palma da mão, literalmente, a gente está muito acostumado a dar o play fazendo outra coisa. Ah, vou lavar uma louça. Ah, vou botar uma música aqui e deixa rolar enquanto eu lavo a louça. Aí tu tá lavando a louça pensando no boleto que tem que pagar na semana que vem, ou seja, tu já tá fazendo três coisas, né? É, Então, tudo isso vai mudando. E eu não lembro se tu tinha perguntado sobre o que é ouvir música hoje, né? Que é isso que eu estou falando. E como é que a gente pode pensar na indústria, é isso? sim. Então, o legal da live hoje, bem como tu falou, né? É mais um bate-papo de debate, assim, em geral. Eu tô vendo que tem uma galera comentando, mas eu não consigo ler. Eu sou meio descoordenado, né? Se eu for ler, eu não falo. Eu vou ler para ti, Binho, porque tem a ver com o que tu vai falar, que é o Cariel oficial aqui comentando. Antigamente, ouvir música era uma atividade singular. As pessoas paravam para fazer só isso. Atualmente, a música acaba sendo um acessório, um suporte nas atividades diárias das pessoas. Exatamente isso, né? A gente vai para academia, tá no trânsito, enfim, faz outras atividades. Deixa eu deixar um abraço aí pro Cariel. O Cariel é um artista incrível lá de Santa Maria. Eu estou produzindo um trabalho em parceria com ele que vai ser lançado logo em breve. E aí vai todo mundo ficar sabendo. Fiquem ligados, Que Cariel. legal. Ele é um compositor incrível, um cara que sou muito fã e um grande amigo. Então vale o registro aí. Que legal. Exatamente isso, né? Assim, a gente a música vai tomando o nosso espaço cada vez mais. E em termos de indústria fonográfica, é louco, assim, né? Porque a gente começa a pensar assim, essas adaptações, essas evoluções, na verdade, é um paralelo, né? É uma busca pela praticidade para as pessoas ouvirem, né? A pessoa, o consumidor quer ter algo mais palpável, né? Uma fita, um CD, hoje em dia um celular, mas a indústria também tinha um grande interesse nisso, é óbvio, né? Porque quanto mais acesso tu puder dar para as pessoas, maior o consumo. Não que isso seja uma crítica negativa, não estou ponderando se isso é certo ou errado, né? Mas para que a gente entenda que existe a função de um anseio de uma população ou de um público que aprecia a música, que praticamente todo o planeta, e também uma necessidade de uma indústria que, ao produzir isso, também se sente na obrigação e nessa ansiedade de querer cada vez mais jogar para a galera algo que seja cada vez mais fácil, cada vez mais palpável, né? É a questão do acesso. Então, isso tem dois caminhos, assim. E eu acho super positivo, né? Assim, como eu falei, a transformação digital, ela hoje está, em termos de indústria fonográfica, eu me lembro que houveram bandas ali, há uns anos atrás, que lançaram um álbum só pelo streaming, né? Ou no pendrive, baixava, não sei de onde. Tanto que, né, começou com Napster, ali nos inícios dos anos 2000 e tal, teve todo aquele rolo com Metallica e tudo mais. Mas daí depois vieram vários portais, né, de compra de música, enfim, de baixar música, como a gente fala. Então o consumo, né, o comércio da música, do áudio em geral, está cada vez mais na internet, né? Eu espero que não morra, como eu falei assim, eu acho super interessante ter quem tem um vinil, quem tem um toca-disco, sentar, às vezes vai tomar um vinho, vai bater um papo e apreciar aquilo, né? Eu acho que o sentido dessa conversa não é apontar o que é melhor ou pior, né? Ou o que um atrapalhou ou ajudou, mas sim a gente meio que refletir, assim, cara, aonde é que nós estamos? E para onde nós estamos indo, sabe? Eu acho que às vezes em uma horinha já é necessário a gente sentar e dizer, cara, que massa, porque um assunto que é sempre muito interessante. E cada um vai ter uma visão disso, cada um vai ter uma percepção positiva ou negativa, ou até em termos de tempo. Tem pessoas que dizem assim, cara, isso está acontecendo muito rápido. E outros dizem, eu acho que nem tanto, né? Era para estar mais na frente, era para estar lá igual os Jacksons. Então, eu não sei, sempre vai ser um... Então, eu acho que a música antigamente, né, até pela falta de canais, né, diferente do que a gente tem hoje,
era bastante contemplativa também, porque quem podia ter acesso a um gramofone, a um toca-discos, né? Era bem menos acessível do que hoje em dia, mas também quem conseguia ter esse acesso talvez desfrutasse muito mais. Eu acho que tem um pouco a ver com a lei da oferta e da procura. Agora tem tanta coisa que às vezes a gente não valoriza tanto, porque é muita coisa no mercado. Às vezes a gente fica até meio tonta com tanta possibilidade que tem, né? Mas eu concordo também que é positivo, né? Melhor a mais do que a menos. Era muito elitizado também, né? Os concertos antigamente, o acesso à música. Então hoje a gente pode, né? Qualquer classe social tem acesso a um celular e consegue consumir de alguma forma música. Agora, tem uma coisa aqui que o teu outro amigo está falando, Binho, que é o Samuca. Deixa eu achar aqui o comentário dele. Uma pergunta do Cariel enquanto eu procuro o Samuca. O quanto essa transformação digital causa impacto na percepção das composições musicais atuais? Ótima pergunta, né? Olha só, isso é muito importante. Cara, eu assim, ó, cara, eu não tenho uma única resposta, talvez. Ou talvez eu também não quero olhar para um único caminho em relação a isso, mas o fato é, de uma forma mais ampla, a gente consegue, acho que, ter uma visão. Quando a gente começa a fazer música no computador, na questão agora falando da parte de produção, parte de estúdio, né? E a gente começa a ter ferramentas diferentes das que se tinham até então, e isso começa a virar um referencial para quem ouve, né? Bem como ele está falando. Então, assim, dali um pouco, a música que os caras fazem uma puta qualidade lá, incrível, super bem mixado e tal, é lançado, depois o cara vai virar MP3, que para ser comprimido, para ter um arquivo menor, ela vai perder um pouco dessa qualidade. E aí as pessoas vão se acostumando com isso. E aí também tem o fator digital e analógico, né? Por exemplo, um teclado ou instrumentos que eram analógicos e aí hoje em dia a gente faz música no computador. Tem uma pergunta assim, é possível fazer música no computador hoje? É possível, né? Uma galera faz. Vi de Billie Eilish, que ganhou 6 premiações do Grammy e produziu um disco em casa com o irmão, produzindo música no computador. Claro que usando alguns periféricos, pré-amplificador, coisa, mas basicamente tudo no computador. O que isso te dá? Isso te dá uma outra sonoridade. Não sei se era em relação a isso, por isso que eu falei que são várias respostas. Mas em relação à sonoridade, a gente começa a se acostumar com novas formas de perceber a música, porque é diferente do analógico. Verdade. Então, eu prefiro, eu sempre afirmo assim, ó, nós estamos vivendo a melhor época de todas no planeta, para quem aprecia muito. Porque nós temos o analógico ainda. E nós temos o digital. E vai chegar um ponto que eu luto muito para o analógico não morrer, embora eu seja o maior entusiasta da tecnologia e do digital, muito por isso. Porque assim, ó, nós temos os dois hoje. Então eu posso ter possibilidades. Um não é melhor que o outro. Eu acho, assim, na minha opinião, que eles têm intenções diferentes. Eles vão me dar sabores diferentes. Então eu quero, às vezes eu sei que vai ser mais prático, ou que o que eu estou buscando eu vou conseguir no digital. E às vezes eu sei que eu não vou imitar exatamente. Entendeu? Então, assim, acho que a pegadinha é quando o cara usa digital e quer imitar o analógico. Eu acho que nem começa, entendeu? Então, o cara gosta muito, por exemplo, de um amplificador valvulado, de um teclado com filtro analógico. O cara compra, então. Junta grana e aí vai ter isso, né? Então, eu acho que é por aí. Mas, de uma forma geral, sim, a música lá fora, né? Inclusive, eles falam muito da fazer música in the box, né? Que é dentro do computador. E já é uma verdade, já é a realidade praticamente em todos os lugares que as pessoas têm um grande comércio aí de pessoas, de produtores e artistas que produzem a música dentro do computador. A música, como eu falei, vai ter uma sonoridade por ser feita dentro do computador. E a maioria dessas músicas vão para o mercado, as pessoas escutam, porque o ouvinte não está muito acostumado, não está muito preocupado, eu diria assim, tipo, será que isso é analógico? Será que isso é de... Eu acho que não tem muito isso por parte de quem ouve, né? Claro que tem os saudosistas, tem a galera como eu. Eu tenho horas que sentar e ouvir um vinil é melhor, é o que eu estou buscando. E tem horas que não. Então, acho que se a gente conseguir discernir isso, o problema é que às vezes as pessoas acham assim, ao ouvir música tem que ser sempre de um jeito.
Eu acho que não, sabe? Eu acho que nós temos uma diversidade, como eu falei, e o legal é refletir sobre tudo isso e pensar nos experimentos, sabe? Cara, tem horas que o vinil ou que gravar analógico vai ser bom, tem horas que eu faço uma música inteira dentro do meu computador, tá tudo certo. Eu imito o som da guitarra, eu imito o som do baixo, eu imito o som da bateria. Ah, mas não é real, não é uma pessoa tocando. Tudo bem, mas tá ali. Eu não tenho a pretensão de passar por cima de ninguém, nem de cancelar um músico humano. Mas se eu tenho a possibilidade de estar ao meu alcance, eu vou fazer. Então, eu acho que essa balança que tem que ser um pouco mais, a gente tem que buscar o equilíbrio a partir daí. Sabe? Muito legal. Não, isso abre espaço também, é muito interessante esse tipo de bate-papo, de debate, né? Porque eu acho que vai muito da gente começar, talvez, a instigar as pessoas a refletirem sobre qual experiência elas querem ter. Exatamente. Né? Porque esse é o lance, né? Se eu estou lavando a louça, bah, não vou poder ficar apreciando o som. Já estou fazendo uma coisa ruidosa, vou botar um som qualquer aqui só para. Né? Se eu vou fazer uma caminhada, eu vou colocar outro som. Se eu vou meditar, é outro som. Se eu vou namorar, é outro som. Agora, uma coisa legal para pessoas da nossa geração, já que a gente falou em década de 90 e tal, é que eu estava esses dias fazendo uma pesquisa, né, até para dar um toque para a galera que curte vinil, e a gente foi lá no site da Noise, né? E a Ah, Noise é um clube de vinil. E eu tô há horas para comprar um toca-discos. Faz muito tempo que eu não tenho mais. Tinha na minha casa aquele, se perdeu lá em 2000, sei lá. E eu fiquei encantada de ver as promoções da Noise e vou assinar porque você, um valor baixíssimo, acho que R$ 75, você recebe um vinil por mês em casa, olha só, cara. tá? E mais um monte de vantagem, recebe as informações, são edições especiais também. Agora, por exemplo, estou fazendo um merchan aqui para nós. Agora, agora não foi combinado, tá, gente? Agora, por exemplo, eles estavam lançando um vinil, gente. Gilberto Gil e Baiano assistem. Olha só, cara. Olha que maravilhoso, entende? Então, assim, não tem como um produto desse não te remeter à contemplação da música, que na verdade seria a verdadeira razão da música existir, né? Para a gente Exatamente. contemplar, para a gente sentir todos os prazeres que a boa música nos dá, né? Então Exatamente. fica a dica aí da Noise e aí fala um pouco da tua percepção, Binho, sobre a questão da experiência do usuário, que eu acho que é isso que vai pegar tanto na questão de produzir, eu vou usar o timbre tal, do ampli tal, do instrumento tal no computador, ou eu vou fazer com o próprio amplificador. Tudo pode ser feito, mas eu acho que é a era da experiência, né? Eu acho que isso Exato. também está na produção musical. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu até brinco assim, ó, porque quando eu começo a produzir alguém, as perguntas que eu faço nem sempre são relacionadas à música ou diretamente à parte técnica de qual caminho nós vamos seguir na produção, mas são baseadas muito nisso, na questão cultural daquela banda. Tipo assim, onde tu espera que a tua música seja ouvida? Para quem tu tá falando? E por muitas vezes eu recebo um olhar meio assim do tipo, como que diz esse cara, não tem que te responder, isso não te diz respeito, né? Acontece, né? Claro que tem uma outra grande parcela que não, que a gente, né? Por exemplo, eu citei ali que eu estou fazendo um trabalho em parceria, uma produção com o Cariel, e às vezes a gente faz um chimarrão, eu faço daqui, ele faz lá de Santa Maria, e a gente faz uma chamada de vídeo, e a gente conversa sobre várias coisas, inclusive sobre vida. E assim é uma forma de eu conhecer mais a verdade dele enquanto compositor e artista, e isso vai remeter, sim, no trabalho de produção. Né? Então, às vezes, ele está me contando uma coisa lá que talvez não seja relacionada à música, mas aí eu consigo perceber quem é esse artista, aonde ele transita, o que ele gosta de fazer, que tipo de vinho toma, enfim. Então, assim, a questão da experiência, eu, enquanto produtor, eu também busco. Né? E aí, a banda ou o artista, se ele tiver isso muito claro, fica muito mais fácil dele encontrar o público, dele criar um perfil, né, uma identidade, porque tem muito a ver com isso, sabe? Com o que as pessoas cultuam, né? Então, assim, cultuar o vinil, sabe? A cultura do vinil, né? As pessoas têm confraria do vinil e tudo mais. E por quê? Porque tem ali algo que chama a atenção daquelas pessoas, né? E é experiência. É a experiência que ele traz. Né? Na academia, por exemplo, eu não posso botar um Tom Jobim para ir ouvir, para ir malhar.
Primeiro que eu não vou na academia, não malho, mas... Eu fui na academia e já fiquei cansado, né, cara? Só por perguntar o preço. Pô, Binho, pô. Mas, não, mas eu faço muito exercício em casa, né? Enfim, pratico Sei, yoga também, um monte de coisa. Mas que voltando, legal. essa questão da experiência, ela é o cerne, sabe, desse debate, dessa ideia. Por quê? Porque experiência é vivida, né? A pessoa ela vai ter uma relação, vai criar uma relação com aquilo conforme isso entra na vida dela, tá? Então, seja sob a ótica da produção musical dentro do estúdio, né? Ou seja, sob a ótica do consumo, sobre como que a pessoa faz um download da música, ou como que ela baixa um álbum, ou como ela conhece um artista e como é que ela consegue ter acesso àquilo. Então, assim, essas experiências total, assim, fazem a diferença nessa relação que a gente cria. Então, como tu falou, tem momentos para uma coisa e momentos para outras, e um não é mais certo que o outro, mas que a gente consiga ter essa reflexão e que a gente consiga olhar com mais clareza agora, né, com mais opinião a respeito disso, e que a gente volte a ouvir música boa de uma forma geral, mas também não impede de ouvir uma música que seja totalmente para diversão, porque às vezes tu tá numa festa e não tem nada de errado tu balançar o corpo e dançar lá um pagodão, adoro, sabe? Eu gosto de tudo que é tipo de música, mas tem horas que, sabe, não tem como. Então, são experiências. Estou tudo falando isso, né, em relação à experiência que a gente cria. Então, esse consumo de música por parte do ouvinte, ele é relacionado ao consumo da questão mesmo de comprar, de adquirir. Né? Então, assim, a pessoa gosta, se isso chegar a ela, qual meio ela vai ouvir. Por isso que eu estava falando sobre os players, né? Lá, gramofone, vinil, não sei. Então, hoje nós temos o streaming, né? Que é a palavra do momento aí, né? E se eu não me engano, eu li algo a respeito que o streaming, né, a questão da transmissão de algo via internet ou via estar em outro lugar, começou no final dos anos 80, se eu não me engano, no início dos 90. Se eu não me engano, em Uau! 92 tinha uma rádio que transmitia uma programação para internet e tal, né? Então, ele não é novo, só que ele ganhou força agora nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, dá para dizer isso. E é muito prático. Então, assim, a palavra hoje é a streaming, né? A transmissão via streaming. Então, plataformas de streaming é a grande onda do momento. Daqui para frente, eu não sei, né? Pode ser que aconteçam outros meios, outras formas de consumir música, tá? Mas por isso que é legal a gente sentar hoje nessa live e dizer assim, pô, da onde que nós viemos, né? E para onde nós estamos indo? Porque, sabe essa coisa, o que eu estou fazendo com a minha música? Não só como produtor, mas como ouvinte, como consumidor. O que eu ouço? De que forma eu estou fazendo isso, né? Então, com essa consciência, a gente consegue escolher ou tomar gosto por algumas coisas. Ah, eu nunca tive experiência do vinil. Beleza, vai lá e experimenta. Espera um pouco, tu curte. E se não curtir, não é obrigado. Não é porque uma galera, uma parcela gosta que a gente tenha que gostar também, né? Então, acho que é meio por aí o papo. Muito bom, com certeza. E aí o Samuca aqui, Binho, falou, além dos modos de armazenamento e reprodução, contamos também com os meios de transmissão wireless, Bluetooth e AirDrops, e etc. Né? Exatamente. Ele fez esse comentário na fala anterior ali, só para registrar. Então, e aí, hoje eu acho que assim, ó, abrindo um parênteses que talvez não tenha muito a ver, mas tem um pouco a ver, eu me lembro que teve uma época em que existia uma discussão muito ferrenha sobre o download de música, né? Então, assim, eu enquanto professor da IMEC também, eu me lembro que uma vez, há uns anos atrás, numa das turmas, eu perguntei para... Alguém falou de baixar música, a gente estava falando sobre músicas, né, na aula e tal, e aí tava muito do download, toda hora download. E eu perguntei, né, tá, mas vocês compram a música? Ah, eu boto o torrent lá e baixo e tal. E aí eu falei, cara, vamos tentar debater até que ponto, né, porque tava rolando o download ilegal, ou seja, o artista não estava ganhando nada com aquilo. Isso estava tão comum que a gente nunca chegou a um ponto que e a geração nova nunca questionou, porque eles já nasceram com essa possibilidade de ir ali no Google e achar a música para baixar.
Então, se tu perguntar para um adolescente, cara, tu sabia que baixar música assim do jeito que tu faz é ilegal? Ele vai dizer, da onde, velho? Eu tenho total direito de procurar a música e baixar. Então, chegou um momento em que isso estava muito forte, assim, né? E eu acho que a questão do Spotify hoje, do streaming, eu acho que meio que reformatou isso de uma forma positiva também. Porque as pessoas, no momento que tá nas nuvens, tu acessa a hora que tu quiser, então tu não precisa mais ter isso contigo, tá? Mas o artista não deixa de ganhar, né? O artista não está sendo passado para trás. Eu não estou consumindo algo sem consentimento daquele artista, sendo que ele tem um contrato com o Spotify, ele tem uma forma de ele ter um ganho, embora seja pouco. Ele tem que ter milhões de streams para poder ganhar um pouco. Eu acho que essa quantidade talvez seja injusta. Isso deve ser debatido. Mas eu acho que o lado positivo foi isso, que a pirataria baixou bastante, pelo menos dentro do que eu pude fazer de leitura, assim, né? Então chegou uma Sim. época que baixar música era normal. Mas não era. Não era para ser. Até porque por ser algo novo também, levou tempo para que houvessem as regulamentações da distribuição digital também. Então, aqui no Brasil, principalmente, passou por todo o processo de aprovação em Senado, em Câmara de Deputados, em esfera federal, né? Para que pudesse ser feita a cobrança via Google. Então, assim, teve menos pirataria, mas demorou muito para regulamentar. Agora, de uns 2 anos para cá que regulamentou e ainda assim é tudo novo, mas é um ponto importante também a ser tocado, porque tem toda a questão de direito autoral e de uma cadeia produtiva, que são profissionais, gente, que fazem a música, que precisam sobreviver dessas músicas, né? Então é bem importante também a gente ter essa consciência que baixar uma música de forma pirateada é como também comprar um CD pirata na rua, no camelô, né? E aí, Binho, o Eduardo Godoy da Silva falou não tão recentemente, vi um aumento expressivo da força da rádio, mais especificamente do radialista, tanto nas escolhas das playlists, como na apresentação da história que cerca determinada melodia. Comentário aí do Eduardo. Massa, grande Godoy, foi meu colega aí de escola, primeiro e segundo grau. Que legal. Massa. Grande abraço aí, Godoy. Então, na verdade, hoje também existe um debate entre rádios físicas e as plataformas de streaming, né? Porque é meio cíclico, assim, né? Quando surgiu o rádio, diziam que o jornal ia morrer. Não aconteceu. Quando surgiu a TV mataria o rádio, né? Porque a TV era um rádio com imagens, eram os musicais e tudo mais. Então, e aí, quando o streaming ganhou uma certa força, começaram a aparecer playlists, podcast, né? Que é um tema que a gente não falou ainda até agora na live, mas que é uma das coisas que nos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, eu vi uma pesquisa que 40% das pessoas, 40% da população dos Estados Unidos tem acesso a podcast e escuta podcast. Isso é muito, né? É muito bom isso, mas para te ver como as pessoas estão criando um hábito de ouvir podcast e tudo mais. Então, assim, o streaming vai matar as rádios. Eu acho que não, né? Eu acho que as rádios também acabam se readequando em relação a isso, né? E então, assim, ganha uma certa força. Eu acho que a rádio também, de uma certa forma, tá evoluindo na linguagem, inclusive, do locutor, na forma de dar notícia, na forma de repensar uma playlist, tanto a rádio física, né, quanto rádios online. Eu acho que a legislação do Brasil hoje, eu acho que todas as rádios precisam ser online também, não é isso? Ou eu não tenho exatamente esse dado, mas me parece que sim, as rádios elas têm um site, elas têm programações online, né? E assim como eu estava falando da questão da música dentro do computador, criar uma estética, né? Criar uma estética sonora, as pessoas vão se acostumando. Eu acho que essa digitalização está rolando isso também, né? Eu acho que as rádios estão se readequando e até evoluindo ao ter acesso a essas outras plataformas também, né? Então, pelo lado da comunicação, é muito louco, né? Porque a gente pensa assim, tá, mas um interfere aqui, mas esse aqui não interfere lá também, porque de alguma forma, como eu falei da indústria, né? Tem uma necessidade, mas tem demanda. Então, assim,
as coisas andam uma interferindo a outra, né? Uma influenciando a outra, mas eu acho que, sabe, quando uma puxa para frente, a outra vai lá e puxa um pouco, acho que vejo como algo positivo nisso, né? Com certeza, é muito legal, Binho. E a questão da rádio, já aproveitando o gancho, pessoal, para dizer que nós vamos ter uma outra live na quinta-feira, às 21 horas, com uma especialista em rádio online, que é a Jane Barcelos, da B2B Áudio e Comunicação. Ela que foi muitos anos locutora da Rádio Itapema, em Florianópolis, e especialista em rádio online, está lançando um projeto de rádio online e a gente vai estar falando sobre isso. Então, quem tiver interesse já fica sabendo, na quinta às 21, todos convidados. Eu acho que a gente tem que entender, talvez, né, Binho, que a gente está entrando num novo portal. É uma nova era, né? Um momento de mudança profunda e a gente precisa entender, na verdade, o mercado consumidor, estudar marketing, né? Buscar trabalhar o nosso público-alvo, que nicho, atender essas polaridades, né? Até na política, de esquerda, direita, enfim, de grupos, tem um lado negativo e, na minha visão, tem um lado muito positivo, porque quando a gente acha a nossa tribo, né? Para quem a gente quer falar, para quem a gente quer produzir, e não existe certo e errado, cada qual tem seu cada qual, mas isso que é muito importante, a gente poder abrir a nossa cabeça, que a gente tem muitas outras novas possibilidades e que isso não é ruim, né? Isso pode, ao contrário, ser muito bom, mas que num mercado, num meio tão competitivo, com tantas vitrines, com tantos espaços, o que que a gente pode fazer para se destacar? Então, acho que esse é o desafio, é a grande reflexão do momento. O que que tu acha disso, Binho? É, exatamente, né? 100% de acordo, assim. E até trazendo para o meu universo como produtor, né? Que a gente pulveriza para vários lados, enfim. E assim, ó, eu sou um produtor muito mais online hoje, muito mais digital. Eu trabalho muito mais com computador, né? E menos com a questão analógica, enfim. Então, eu acho até que o Anderson comentou alguma coisa a respeito disso, de propor uma experiência em relação às ferramentas que eu tenho, né? Então, tipo assim, o que eu uso para produzir hoje me traz uma certa estética do som que eu faço. Então, às vezes, já aconteceu, tem acontecido cada vez mais, de pessoas que me procuram para que eu produza o trabalho deles, porque gostaram do resultado de um outro trabalho que eu fiz, e eles, pô, acharam muito legal aquilo, né? Então, tem isso, acontece isso, mas por vezes a gente recebe clientes, né, se é que eu uso essa palavra, mas que buscam um produtor e que eu faço sim esse trabalho de apreciação musical, de desconstrução do que é a música, do que ela significa, de que forma a gente pode perceber ela, para que a gente consiga se alinhar e esse cliente ele tenha confiança no trabalho do todo que nós vamos fazer e que isso vai trazer um resultado para ele ou não. Não é obrigado, eu não sou obrigado a ser eficiente em todas as produções que eu fizer, né? Desde que o meu cliente saiba a forma que eu trabalho e os limites que eu tenho dentro das minhas ferramentas de produção. Então, quando isso é muito bem conversado e ele topa, tá tudo certo. E normalmente os caras saem muito satisfeitos. Vou dizer 100% que são sempre satisfeitos. Mas, por vezes acontece de bater um papo com o outro e o cara tá buscando algo do qual eu não sou um especialista ou não é o que eu, por exemplo, o que eu tenho no meu estúdio. Então, não adianta eu tentar fazer algo e imitar o analógico e tal. Não vai rolar, né? E já acontece casos também de a gente fazer um bem bolado e dizer, cara, vamos para um estúdio, então vamos achar um estúdio analógico e a gente faz toda a questão de produção, direção, de arranjo e tudo mais, e a gente registra isso dentro de um lugar que oferece ferramentas para isso, né? Então, acho que tem essa relação. Eu, enquanto produtor, eu tenho que estar atento ao meu trabalho final. Eu vou ter que entregar um produto que esteja alinhado aos anseios do meu cliente, da minha banda, do artista que eu estou produzindo. Então, eu também tenho que estar antenado na digitalização e, ao mesmo tempo, saber por onde eu posso caminhar
para que eu não prometa algo e depois eu entregue algo com uma sonoridade diferente. Não quer dizer que seja ruim, mas é uma questão de alinhar. E aí essa briga, né, que está muito polarizado hoje cada vez mais, digital, analógico, qual que é melhor, a internet ou não sei o quê, esquerda, direita do mês, sabe? Futebol ou vôlei. Daqui, vou lançar uma briga, vamos brigar então, futebol ou vôlei, o que vocês preferem? Mas então tá muito isso, né? E a gente tá deixando de apreciar essa parte mais divertida, sabe? Que é o experimento, que é provar, que é, o cara sempre foi de um jeito, vamos produzir de outro, vamos ver que resultado vai dar, né? E aí as pessoas estão, eu vejo que tem muita gente, eu sou muito positivista, assim, eu tenho visto muita gente abrindo a cabeça, muita gente já não encanando tanto com isso, né? Mas ainda, sim, existe discussões, eu acho que debates são válidos, né? Eu acho que sempre, como eu falei, a gente não pode deixar morrer uma coisa que faz parte da história da humanidade, e isso é importantíssimo, né? Porém, tem que ser com consciência, tem que ser com entendimento de ambos, porque não adianta só olhar para um lado e querer sabe, não, eu não quero me aproximar disso porque eu gosto só disso. Então, a gente não vai conhecer aquilo. E propriedade a gente vai ter para escolher trabalhar ou para opinar a respeito. Então, eu acho que o legal é isso, assim. A digitalização acontece naturalmente, inevitável, né, por causa desse avanço de tecnologia, tá? Mas, quando a gente compreende um pouco da história e entende um pouco mais, a gente consegue ter uma visão menos radical, digamos assim, e compreender numa boa, sabe? Tipo, tá certo, eu tô cada vez mais indo pro lado digital, né? E tô super feliz com isso, tenho alcançado excelentes resultados e por enquanto tá tudo certo. Eu acho que só tem a ganhar, né? Mas, de novo, sempre com um olhar para o lado ainda, porque, na verdade, assim, a gente confunde o digital com o robô, né? O fator humano ainda está ali, tá? O fator humano. Por que não existe um computador que faça uma música? É muito fácil, né? Imagina um banco de dados, o computador tem todos os acordes formados e não sei o que, ele pode combinar os acordes que ele quiser, já juntar uma bateria, fazer uma batida, não sei o que. Por que não faz música? Porque o computador não traz uma história. A gente ainda tem... eu, enquanto artista, eu citei o Cariel traz a história dele. A Ivana, produtora, traz a história dela. Então, assim, por que ainda o computador não está fazendo música? Pode ser que venha a fazer em algum momento, não sei. Mas ainda não faz, porque ainda o fator humano, ou os fatores humanos de toda uma cadeia que trabalha naquela música ou naquele álbum, ali tem história, ali tem verdade. Então, acho que a gente não pode esquecer o fator humano para entrar numa discussão entre um ou outro sem o fator humano. O fator humano tem que estar nos dois. Senão, se tirar o fator humano, tanto um quanto o outro, para mim, não faz sentido nenhum. Muito legal, muito legal. E achei muito bacana, Binho, o fato de tu ter puxado um pouco da história, né? De onde viemos, né? Da história da indústria fonográfica, brevemente aqui na live. A gente pode fazer outros debates desses, que é bem bacana a gente poder trocar e conversar. Até, pessoal, quem está aí nos assistindo, fiquem à vontade para perguntar, para fazer comentários. A gente quer muito que vocês participem, né? E poder fazer essa troca, que é disso que o Binho está falando. Na verdade, não tem certo e errado. O momento de transformação, é o momento de experimentar, talvez sugerir que a gente se desprenda de velhos padrões, talvez mesmo até para experimentar outros e para voltar para o teu, né? Eu acho que tudo, até para voltar para analógico se necessário, mas existe toda uma geração millennium, todo o mercado consumidor em transformação. Então, a chance da gente conseguir ter público para o nosso som, se a gente não se reinventar, é muito menor, né? Eu posso falar por mim, eu tive que vir aqui aprender a fazer live, e estou aprendendo mais, estudando mais um monte de coisa, né? É tudo novo e isso é gostoso. Então, o nosso papel aqui também é estar incentivando, é estar discutindo, é estar abrindo para o debate, para que juntos a gente possa se transformar, né, na música e fazer isso de uma forma criativa e leve, e humana, que é o que o Binho está falando, porque às vezes parece que quando a gente vai falar de digital, a gente está falando uma coisa fria, que é o computador, né? Como é que uma coisa exata, matemática,
E aí talvez a gente sinta falta daquele ensaio no estúdio, ou disso e daquilo, né? Como é que é esse jeito novo? Então acho que tem que experimentar, né? É. Eu até me veio um exemplo agora de uma série da Netflix que eu estava assistindo e depois eu fiquei sabendo uma história que era o seguinte, tem a ver com a humanização ou não, né, dos processos. Uma série teve a primeira temporada e não foi muito, não teve muita audiência. E aí os caras tiraram do ar. E aí agora não lembro os detalhes, mas eu sei que os caras conseguiram por muita insistência emplacar uma segunda temporada, né, botar no Netflix. E a segunda temporada foi, cara, matadora, assim. Os caras evoluíram um monte, mas ao mesmo tempo a galera entendeu a ideia e cara, foi surreal assim, a aceitação, né? Mas a primeira temporada caiu fora porque algoritmicamente não tinha views e tal. Então, se fosse há umas décadas atrás, será que não ia ter um agente representante do Netflix, por exemplo? Deve ter, né? Mas eu estou dizendo que, em geral, é medido por gráfico e números. E aí cai fora. Ah, não tem mais espaço. E alguém que pudesse chegar lá para o cara e dizer, ó, pô, deixa eu me dar uma chance aí, vamos fazer a segunda temporada, eu acho que eu consigo um investimento mais, eu vou investir mais na qualidade, vai ficar bom, blá, blá. Eu acho que antigamente existiam mais esses processos. Dei um exemplo bem aleatório, assim, que eu acho que na música é parecido, sabe? Hoje a gente está vivendo essa questão muito do algoritmo, né? Do Google, do ranking, do número, né? E às vezes a gente fica muito preso a isso e esquece de olhar, né, como eu falei, para o lado humano, ou às vezes até de conversar e de tentar achar um espaço para botar o teu som de uma forma humana, e pode ser que assim, mais a longo prazo, mas que a gente consiga de novo trazer um grupo, uma tribo que possa te ouvir e tudo mais. Então, eu vejo hoje uma questão, diria, mecânica. Isso eu não gosto tanto. Eu acho super necessário, tem gente tendo excelentes resultados e gostando dessa parte, mas eu ainda acho que, por vezes, tomara que a gente não perca isso, né? Para o futuro. Eu acho que a gente vai voltar a se interrelacionar no que diz respeito a negociações, sabe, a espaços democráticos de botar a tua música, o teu álbum, o teu audiovisual, enfim, o que for. Mas nesse momento agora, porque isso é muito novo, então isso tende a realmente ser muito explorado. Então as pessoas estão muito, quantos views tem? É muito comum os caras, pô, tu ouviu tal banda, cara? Os caras já alcançaram não sei quantos milhões de views de streams no Spotify. Daí eu fico perguntando, cara, mas tu tá ouvindo a banda porque eles têm esses milhões de views ou porque a música te tocou, né? Então, acho que essa reflexão de hoje é válida por isso, né? Então, a gente não é um caça-números, tá? Então, acho que Legal. esse também é um lado que a gente pode ter mais cuidado, né? Enquanto profissional do mercado, e porque assim, eu tô de um lado, pode ser que um dia eu esteja do outro lado, pode ser que um dia eu seja contratado de uma dessas corporações para fazer uma curadoria e botar coisas para dentro do streaming, entendeu? E se a gente tiver isso na nossa base humana, né, esse fator humano, eu acho que lá, quando eu estiver fazendo uma curadoria, eu acho que vai ser diferente, vai ter um outro ponto de vista, para a gente entender que, pô, tem coisas que são empíricas, sabe? Que não é só a questão do número, né? E também tem a ver com aquilo que vai permanecer e aquilo que vai passar correndo, né? Eu acho que a gente não pode perder nessa transformação toda e toda coisa tecnológica a questão da qualidade da música e do bem que ela proporciona quando tem qualidade na vida das pessoas. Aquilo, você pode ter milhões de visualizações e nunca mais aparecer, né? Então, acho bem legal. Binho, querido, muito boa live, né, meu amigo Binho? Pô, que Baita massa, hein? profissional, como sempre. A gente está a 10 minutos do final de novo e parece que a gente recém começou. E aí eu queria fazer um comentário aqui do Samuca, ele fala, o teu amigo Samuca, o que derrubou o mercado no início do século foi o que levantou e fez dar um salto fora da curva. É aquele velho ditado, né? Na crise que se cresce. Quer dizer, às vezes a gente, nesse momento de reinvenção, eu tenho muita fé também e otimismo, e trabalhamos e estudamos para isso, que a gente consiga se superar. Eu acho que a tecnologia já está nos conectando muita gente, já está aproximando muita gente, como agora a gente está aqui
na live, mas eu acho que a gente pode esperar muito mais. E aí, Binho, para a gente ir encaminhando o fechamento, a nossa querida Rafaela pergunta: alguma projeção para o futuro, tendências ou novas tecnologias? Tem várias, né? Como eu falei, tem do ponto de vista da produção, a gente tem muita coisa legal, assim. Eu não sei, eu não saberia elencar, né, por prioridade, mas de uma forma geral, assim, ó, o futuro está nos trazendo a praticidade, né? E a questão, assim, ó, a forma em que a gente utiliza isso, né? Vou falar do ponto de vista, então, dentro de um estúdio, que é onde eu atuo como produtor musical, né? Cada vez mais nós temos teclados menores, mais potentes, né? Os chamados boutiques, que são hoje, alguns fabricantes estão relançando teclados icônicos da década de 70 e 80, mas com a nova tecnologia, com conexão MIDI, a conexão que dá para ligar no computador, né, com um material mais bem elaborado, mais leve, mais prático, uma dimensão menor. Então, assim, essa coisa toda, né, tipo, pedais de efeitos de guitarra e baixo, sei lá, em geral, que são menores e que têm mais possibilidades, né, computadores que estão sendo, com memórias cada vez maiores, teclados, né, os teclados sintetizadores hoje com 12, 16 GB de memória interna para te carregar sons. Pô, 16 GB dá para carregar muita coisa. Então, eu acho que daqui para frente é muito difícil falar de projeção de uma forma geral, porque daqui para frente eu acho que a coisa está andando cada vez mais rápida. E um ponto que eu vejo é o seguinte: eu acho, na minha opinião, que a gente está vivendo uma nova revolução, uma revolução industrial, eu diria, né? E o que acontece? A gente, no centro da revolução, a gente não consegue enxergar. A gente fala da revolução industrial de tal década. Pregressa, né? Depois que passa, eu acho que fica mais fácil de analisar, entendeu? Eu me vejo nesse momento, para não cometer também uma gafe, assim, de tipo, cara, tentar responder qualquer coisa para Rafa, mas eu me vejo hoje no epicentro de um monte de transformação acontecendo ao mesmo tempo. E eu consigo ter um olhar mais claro do que está acontecendo em relação à minha área de atuação. Mas eu acho que essa revolução toda, porque é muito rápido. Ó, sei lá, o vinil começou em 40 e poucos. Se a gente for pensar, de lá para cá é muito pouco tempo. Olha quantos milhões de anos nós temos de ser humano, entendeu? E, enfim, e aí depois dos últimos 5 anos para cá, foi uma mudança muito grande, muito rápida, né? Então, assim, é imensurável. E as próprias empresas, o próprio público, tá todo mundo meio que sem saber o que fazer com tudo isso. Acho que esse é um ponto importante, sabe? Porque a gente tem que nem a questão do digital ser melhor ou pior que analógico. Essa discussão vem muito porque a galera ainda também não aprendeu a explorar ou ainda não conseguiu explorar o máximo do que o digital tem oferecido e cada vez está mudando e está evoluindo, né? Então, assim, eu acho que lá na frente vamos poder olhar para trás, as futuras gerações, e talvez conseguir entender ou fazer uma leitura do que foi isso. Do tipo, os caras olhar para trás e dizer, meu, o que foi aquilo lá, cara, em 2020, hein? De 2015 a 2020, cara, o que foi aquilo lá em 2018? Então, eu acho que depois é bem mais fácil de analisar, né? Mas no momento eu me vejo no meio de um furacão de uma forma positiva, sabe? Do tipo, cara, mandem mais, sabe? Eu tô super de boa. O que tiver de evolução aí, vamos, né? E aí automaticamente a seleção natural, coisas que não vão vingar, coisas que vão virar demodê, nem fala, né? Uhum. Que não são tendências, deixam de ser tendências, e aí tudo é todo um processo de mais a longo prazo mesmo, né? Eu vejo mais por esse lado. Muito legal. O que me parece é que tudo aquilo que tem qualidade, falando até do próprio vinil, do próprio toca-disco, do próprio teclado, né, como você citou, de 80, de 70, das guitarras, né, tem coisas que não teve como reinventar. A gente teve como sintetizar, né, mas a gente consegue ter que voltar no tempo, né, para tornar um teclado com mais memória, enfim, aprimorar a tecnologia, mas foram invenções incríveis também e que a gente não deve perder,
Não deve perder, porque são muito importantes para a qualidade das produções musicais, né? Então eu acho que é tanto importante para essa geração olhar para o passado, como a gente, que é de uma geração anterior, conseguir olhar para o futuro, né? Então eu É, acho que o equilíbrio das coisas é o grande desafio, já que a gente tem muita informação, tem muito acesso a muita coisa, como outras gerações não tiveram. Então o desafio é como peneirar isso também. Vou é. pedir, querido amigo Binho, para te despedir. Mas, Desculpa, mas o nosso tempo está estourando. Terça que vem tem live de novo, né? Vamos chamar, Binho, que isso. vai. Estamos indo para o final. Vamos fazer uma campanha aí, ó. Quando tiver live, manda live para mais 2 ou 3 amigos. Né? Vamos fazer um bate-papo aberto, uma mesa redonda online, assim, para bater, porque, cara, muito do que a gente lê, muito do que nos chega, nos ajuda demais a evoluir também, porque a gente está no mesmo processo, está na mesma posição. Todo mundo é aprendiz aqui. Né? Então, acho que vamos fazer dessas lives algo que seja um debate mesmo, de uma forma bem ampla e bem aberta, e aí sim poder focar para o olhar de cada um, da área de cada um, acho que é super importante, né? Então, eu sou muito grato aí pelos que estão aí, que têm aparecido toda terça-feira, né, e interagido bastante. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Um ponto legal que tu estava falando aí, só para complementar, é a questão da palavra tecnologia, né? Que às vezes eu ouço assim, mas é que na época dos Beatles não tinha tecnologia. Porque na década de 80... Na verdade, tecnologia, são coisas inovadoras para aquela época. Ou seja, a tecnologia hoje, ela é uma tecnologia X, né? Mas os Beatles não gravaram discos numa garagem com os piores amplificadores e os piores microfones. Não, eles, dentro dos recursos que se tinha na época, eles usaram muitas coisas da tecnologia. O Mellotron, que é um tipo de teclado, por exemplo, é um exemplo. A flautinha, aquela de Strawberry Fields Forever, que é feita no Mellotron, no teclado, era uma tecnologia da época, né? Uma coisa que já estava sendo inovadora. A forma em que eles fizeram a música deles já era inovadora. Banda que fazia filme, enfim, já tinha a possibilidade de rodar. Cara, várias coisas eram legais. Então, assim, tecnologia não é uma coisa de agora. Ela sempre existiu e ela evolui. Então, isso é legal deixar claro, né? Então é isso, né? O nosso tempo está acabando. Uma pena. Uma pena. É porque a Obrigado gente aí. adora. Pode falar. Binho, te agradecer primeiramente, né, pela aula que tu deu pra gente hoje, né, sobre transformação digital, de onde viemos, para onde vamos na música, né? Acho que é a primeira de muitas falas, a gente pode fazer muitas outras, como tu falou, debates. Obrigada ao pessoal que vem aí participando dessas lives. A gente está aqui para estar de alguma forma com vocês, respeitando o isolamento social e essa pandemia toda, né? E a gente segue terça que vem, 21 horas, tem mais Binho. A gente vai estar soltando a programação no final de semana. Avisem os amigos, participem. E muito obrigada a todos vocês, ao Binho. E sigam nossas redes. Amanhã sai também um resumo de toda a live de hoje. Nosso muito obrigado e seguimos juntos pela música. Vamos continuar, porque essa transformação tem muito a nos transformar, muito a nos ensinar e a trocar, e vamos em frente. Música é a resposta, né? Música é a resposta. Vamos É com isso ela. aí. Obrigado mais uma vez a todo mundo aí. Talvez a live caia pelo tempo, mas eu vou ficar dando tchau e agradecendo os amigos. Até a Chloe, minha afilhadinha, tem 8 mesinhos, mas estava aí com a Fran, me curtindo. A Chloe é minha afilhada. Fiz uma trilha para ela muito legal. E é Que isso, legal! pessoal. Muito obrigado. Mandem sugestões também, entrem em contato com a gente sobre temas que vocês gostariam de ouvir e falar junto, né? Porque eu acho que tem sido assim, mão dupla. Então, nos digam aí o que vocês gostam, o que não gostam, o que a gente pode fazer. Sugiram e participem. Beleza? Um beijo a todos. Valeu! Obrigada, Binho. Obrigada, nosso mestre aí da produção musical. Vamos Que vamos. Vamos ao digital. Obrigada a todos vocês. Até a próxima. Valeu, gente.